Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Governo, organização Instituto Bertol, em sociedade com a Russell Bedford, o qual eu tenho a honra de ser o host e também sócio do escritório. Mais uma vez, dando ênfase para a política, para a boa política, afinal não basta a gente somente falar em rede social, basta a gente se colocar à disposição, então por isso que a gente acaba trazendo exemplos, né, de pessoas que já fizeram isso e se consagram ali, em especial no momento de hoje que a gente está gravando no nosso estúdio de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, da Assembleia Gaúcha. Então, trago hoje aqui Felipe Camozzato, deputado estadual. Parabéns aí pela tua jornada, a qual não só eu, mas quem nos escuta quer conhecer um pouco, né, como que foi. Então, sei que a tua agenda é corrida, muitas vezes tentamos conciliar, né? Obrigado por estar presente aqui conosco. Não, o prazer é meu aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com todos vocês e compartilhando um pouquinho da caminhada para quem sabe contribuir com quem está ouvindo ou eventualmente pode se interessar em também fazer parte como protagonista dessas transformações que o Brasil precisa. Que é essa a nossa principal ideologia aqui, que é trazer pessoas, né, tirar de trás do bastidor, né, e não adianta, infelizmente, vocês veem o quanto a política vem sendo contaminadas por opiniões diversas, e se você quer que a sua seja a maioria, então que venha para cá, para que possa contribuir e fortalecer cada vez mais os times da boa política. Camozzato, pra gente, antes de iniciar nas pautas que você defende hoje, de repente até, inclusive, projeções 2026, por que, né? Por que entrar? A gente comentou isso, né? De vem para a política, né? Vamos colocar à disposição. Como é que foi para ti essa virada de chave, né? E o que te fez vir para a política? Como é que era a tua carreira antes disso? Né? O que fez essa mudança de mindset, né? Para hoje poder estar aí contribuindo aí para o governo do Rio Grande do Sul? Bom, acho que primeiro de tudo, né, minha origem não é na política, aliás, não tenho familiar na política, nunca tive relação com a política. Minha formação é administração pela Federal do Rio Grande do Sul, onde minha ênfase do curso foi em marketing. Aí depois fiz uma especialização em finanças também pela Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei com consultoria durante um tempo, depois fui sócio de um grupo empresarial de serviços ambientais. E eu, na sociedade, cuidava da parte de marketing e comercial. Nós tínhamos lá... Iniciei como estagiário, fui crescendo no grupo até me tornar então sócio, diretor, e a gente tinha por volta de 70 funcionários quando eu me retirei da sociedade, com a eleição de 2016, onde eu me elegi vereador pelo Partido Novo. E isso tudo com atuação aqui em Porto Alegre, porque tu é do interior. Eu sou nascido na Serra Gaúcha, em Nova Bassano, mas não morei em Nova Bassano, né? Meus familiares, né, que sim, sempre fui muito para lá. Mas desde a infância, né, cresci já na capital dos gaúchos e tive a oportunidade, depois dessa especialização em finanças, de com bolsa, a estudar uma pós-graduação executiva na Georgetown University de liderança competitiva global, ainda quando eu estava na sociedade empresarial, e talvez tenha sido lá que eu tenha tido aí a primeira faísca de participação no setor público, tá? O Novo... eu conheci a ideia do Partido Novo ali em 2012, 2011, por ali. E em 2013 ajudei na fundação do partido aqui no Rio Grande do Sul, quando resolvi, como voluntário, tentar fazer uma coisa diferente, porque eu não me sentia representado, né, pelas organizações que estavam aí na política hoje, a governança que tinha nos partidos, a própria agenda, né, de país que nós vivíamos naquela ocasião, então com Dilma Rousseff, já começando a sofrer, ou melhor, encaminhando um populismo eleitoral para 2014, que depois culminou no desastre que esteve com a maior crise econômica do país. Mas, essencialmente, eu enxergava na TV, no jornal, né? Eu sou investidor desde 2007 como pessoa física, e então lia muito sobre investimento, sobre economia por conta, e olhava os fundamentos econômicos da economia brasileira versus o que eu estudava, e eu dizia, cara, isso aqui não faz o menor sentido, né? Por que diabos... tem gente que estuda, pesquisa, desenvolve as teses e aqui a gente insiste em não aprender, né? E até hoje, na tribuna, eu muitas vezes debato, né, que fala-se tanto do negacionismo na pandemia, na saúde, mas não se fala sobre negacionismo econômico, né? Ou sobre o negacionismo administrativo, gerencial. Né? Que reflete em todas as outras pautas, né? Que reflete na saúde, absolutamente em tudo, né? Então eu ajudei na fundação do Partido Novo aqui no estado com uma espécie de ato voluntário enquanto cidadão de tentar construir uma alternativa política para o Brasil. E em 2016, quando eu estava concluindo essa minha pós-graduação em Georgetown, lá em Washington, D.C., que surgiu o convite para eu ser candidato a vereador em Porto Alegre, que prontamente eu neguei, mas depois de muita insistência eu falei, tá, então é muito fácil ficar reclamando do atacante que perde gol, difícil eu botar chuteira e tentar
né, chutar também, né? E foi um pouco dessa provocação que me fizeram, que eu disse, tá, então beleza, vou tentar e no mínimo vou juntar os votos aí para ajudar a eleger alguém do Novo aí na primeira eleição. Acabou que foi, né? Acabou sendo a primeira eleição. Foi a primeira eleição do Partido Novo no Brasil, país, né? E eu fui o primeiro eleito pelo Partido Novo no Brasil. Né? Foi a primeira confirmação de candidato eleito, foi a minha como vereador em Porto Alegre. Fui o quinto mais votado em Porto Alegre. Ah, entendi. Pelo volume de votos. Pelo volume de votos. Por mais que tinham outros que foram eleitos na sequência. Foram 4 na primeira eleição, claro. Mas pela alta proporção de votos, a Justiça Eleitoral confirmou, foi o primeiro eleito, né? Que legal. Então eu digo, se botar o VAR ali, o primeiro eleito da história do Partido Novo sou eu, né? Sim. Mas, brincadeiras à parte, então eu saí da sociedade ao final de 2016 para poder ingressar em janeiro de 2017, então no mandato de vereador da capital dos gaúchos, sem ter nenhum tipo de conflito de interesse ou oferecer algum tipo de risco da minha atuação política para com a empresa, porque a gente sabe como é que funciona às vezes, né? O risco que se tem ou o medo que se tem de retaliação e tudo mais. E só diga-se de passagem, né, fazendo um parênteses, que tinha dupla dificuldade, né? Porque uma coisa era você indo a primeira vez e também conseguindo apresentar um partido que é novo, né? Sim. Foi o legítimo empreender na política, né? Até porque eu nunca tinha feito campanha na vida. Tem muito político, seja vereador ou deputado, que tem partidos que são mais contundentes, ou eram, né? Hoje está tudo muito, né, distribuído, que acabavam se elegendo por simples fato de estar no partido A ou B. Né? Então, esse desafio de buscar ideologias que talvez não se encaixavam na época, ou ainda até hoje, fez com que tu tivesse o desafio de divulgar, né, o próprio partido. Né? Então, que é uma coisa que o pessoal estava tentando ainda entender, né? Eu lembro de ter passado por isso ainda, né? E aí tendo seus representantes que eram a cara do partido, porque até então ninguém sabia quem eram, né, os candidatos. Então, vejam o quanto hoje tem caminhos, né, mais já trilhados e traçados para que as pessoas possam entender melhor, né, quais são os partidos que se encaixam, já que tem aí a pavimentação, né, feita por vocês que constituíram o partido e logo de cara se colocaram à disposição. Mas que a princípio, pela tua votação expressiva, demonstra que tinha muita gente querendo isso também, né? Não, isso a gente tem convicção absoluta, né? Uma boa parte da população brasileira, ela há muito tempo demanda uma alternativa na política que cumpra alguns requisitos, né? Primeiro, de ficha limpa, né? Seriedade, honestidade, que deveria ser um requisito básico, mas infelizmente acaba sendo um diferencial, né? Segundo, né, qualidade técnica ou competência para exercer suas funções. É aquela história, né? Eu não levo minha filha doente para um eletricista, mas na política a gente acha que colocar o camarada do partido na Secretaria de Saúde vai resolver um melhor atendimento para a população. Não tem milagre, né? Assim como nas empresas, tu não bota um funcionário ruim para ter um bom serviço prestado para o teu cliente. Tu procura as melhores pessoas. E na gestão pública é a mesma coisa, né? Se tiver gente ruim, o resultado vai ser ruim, né? Se tiver gente boa, o resultado vai ser melhor. Então, assim, o Novo ele tem essa premissa, né, de ser um time de gente qualificada, competente, honesta e, obviamente, de direita, né? Então, ali nós temos, o Novo é um partido que é de direita, reúne liberais, vou aceitar, reúne liberais e conservadores, que a gente costuma dizer para quem gosta do recorte ideológico, ou libertários, né, e outras correntes, mas assim, essencialmente são pessoas que acreditam no livre mercado, acreditam na propriedade privada, acreditam na defesa da propriedade, da vida, da família, na redução de impostos, na contenção do crescimento do tamanho do Estado, para que o cidadão possa ter mais liberdade para empreender, para viver a sua vida, para escolher o que melhor entender para si, né? Desafios não faltam, né, para a atual gestão. Exato. Então, assim, de 2017 para cá, então tenho atuado como político do Novo, né? Mas acho que o Brasil segue nessa toada de ter uma demanda mal atendida por bons representantes que reúnam essas características. E o Novo tem sido uma legenda que tem tentado reunir essas pessoas, ser um time que demonstre todas essas qualidades e ao mesmo tempo oferecer essas candidaturas para a população. Não à toa que o volume de votos que nós fazemos em legenda, né, quando a pessoa não escolhe um candidato e diz assim, não, qualquer um do Novo me serve, né, é muito expressivo, né? É semelhante com o que alguns outros partidos que têm 30, 40 anos de existência fazem, né? E você vê essa crescente no partido também, afinal você teve uma reeleição que teve mais votos ainda do que na primeira, demonstrando, né, que estava no caminho certo, não só você quanto o partido, afinal, lembra-se, né, estava representando um partido novo,
né, que inexistente. Então, tu estava passando uma dupla mensagem, uma dupla responsabilidade, né, que uma era a tua integridade e a outra era os valores, não só seu, né, mas como também do partido. E essa é uma esfera que também culmina a nível nacional, né, então que pesa muito para as pessoas, que é isso que você comentou, né, que votam na legenda também. Você vê que este apoio que você teve, que cresceu ali de 16 para 2020, o partido também teve uma aceitação maior e um número maior de candidatos. Como que você está vendo isso, né, fazendo uma linha do tempo, né, que foi vinculada agora, a gente teve 2022, que obviamente daí a gente está falando de outra esfera municipal, mas porque a gente está projetando também para 2026. Existe esse crescimento, além de expectativa, mas também de fato e realidade que está se representando na urna. Sim. Existe esse crescimento, né? Acho que como qualquer grupo de pessoas, que o partido político nada mais é senão um grupo de pessoas com uma governança, né? E a instituição que nós estamos criando e aperfeiçoando, ela está sujeita a erros e acertos. Eu acho que nós tivemos uma grande lição ali em 2021, 2022, quando a pandemia aconteceu, que foi o fundador do partido, né, o João Amoedo, ter inclusive mudado de ideia sobre várias das coisas que eram pilares de fundação do partido. Não à toa que ele chegou a abrir voto para o Lula na eleição de 2022 e isso provocou um dano muito grande à imagem do Partido Novo e também, eleitoralmente, reduziu muito nossos votos. Mostrou uma resiliência do partido já no início, né? E nós superamos isso, né? Nós vencemos talvez uma das batalhas mais difíceis, que é a batalha de vencer o cacique, né? Porque tradicionalmente na política, quando o presidente do partido, né, ou quando aquele que tem maior poder decide que vai fazer alguma outra coisa, todo mundo vai junto ou ele é expulso. E no Novo foi o contrário. Quando ele mudou de rumo, quem mudou de partido foi ele. Quem saiu do partido foi ele. Isso já foi uma provação de que a governança partidária do Novo é séria. De que a instituição é realmente fundada nesses pilares vai além de princípios de valores ideológicos, né? Isso eu acho muito positivo, né? Porque dá para contar nos dedos outras instituições partidárias que têm essa seriedade e esse compromisso na hora que são provadas, né? E o segundo ponto é que, uma vez que vencida essa etapa, né, João Amoedo se torna passado, o partido volta a crescer com muita robustez. Porque consegue se posicionar sem amarras, né, sem ter receios de falar, nós somos sim um grupo de centro-direita, de direita, né, que defende essas ideias, e com uma visão até mais madura da política, né, com uma visão até mais pragmática também, de tomar de decisão de que nós estamos na política para alçar cargos de poder para mudar a vida das pessoas representando elas. Né? Antes parece que o Novo tinha um pouco de receio de falar disso mais abertamente, com um certo constrangimento, porque estava numa dúvida se era uma fundação de ideias ou se era um partido político. Né? Acho que hoje é muito claro que o Novo, sim, ele divulga ideias, ele ajuda a educar o eleitor e seus quadros partidários e forma muitas lideranças novas, mas ao mesmo tempo ele disputa eleições e tem o interesse sim de vencer, porque é vencendo as eleições que ele vai conseguir transformar a vida das pessoas para melhor. Né? Ou seja, colocar em prática todas aquelas ideias que no mundo desenvolvido deu certo e que aqui no Brasil às vezes passam distantes, né? E vocês tiveram uma outra dificuldade também, como qualquer outro partido que se inicia, né, que são os tempos, né? Tempo de TV, né, a exposição. E foi muito disruptivo aqui para o Estado, especialmente, né, o próprio Marcel, com a utilização da internet, né, das mídias sociais. Eu lembro que teve a questão do impeachment lá, foi talvez o primeiro deputado que filmava o pessoal batendo ponto aqui para ir, né, para Gate, um exemplo, né, para quem não conhece, é onde tem os protestos aqui, ou quando um time ganha um título no Rio Grande do Sul, a gente tem uma avenida aqui em Porto Alegre que é para isso. E que é utilizado, não para isso, né? Mas, que diga-se de passagem, eu como gremista frequentei bem ali em 2016, 2017, e hoje eu passo longe. Eu lembro que a minha esposa brigava comigo, não, 18 não vai, daí botaram a mão na bola lá, a gente não conseguiu em 2017, mas enfim. Voltando, então ele começou a utilizar a internet como portal de transparência praticamente, né? Do dia a dia. E isso destoou e assustou um pouco, né, as pessoas do como de fato os políticos se manifestavam. Antes tinha a velha política, né, que ainda tem, né, que é aquela questão do boca a boca, do aperto de mão, de visitar as casas, mas o alcance da internet que o Novo demonstrou, eu acho que para mim, falo de forma imparcial, trouxe para a política como um todo, né? Afinal o alcance é muito grande, a transparência é muito grande e para quem trabalha não tem problema nenhum, né, utilizar essa ferramenta.
E vocês acabaram levando isso, seja para os partidos hoje, tu pega, o governo hoje se utiliza bastante de mídias também, internet, a rede social, Instagram ali, toda hora tô indo para tal lugar. Mas partiu muito de vocês. Como que foi para vocês, primeiro, utilizar a internet como uma ferramenta, né, sendo algo que não era muito utilizado para a política, fazer com que atinja esse público, que é um público também mais jovem, que consome mais, né? Como é que foi para você se conectar com esse... E eu vejo que hoje você mesmo, né, utiliza ainda até hoje, e talvez é uma das formas que o Partido Novo mais, né, utiliza como meio de conexão com o seu eleitorado e com a sociedade de forma geral. Sim. Como que você vê isso hoje e como que você vê os demais partidos em relação a isso? Né? Se eles ainda se utilizam ou tu ainda vê que a velha política ela funciona? Na verdade, usar as redes sociais era a única alternativa que nós tínhamos, né? Era o melhor retorno sobre o uso do tempo que nós tínhamos ali. Era a rede social, era mais barato, a gente não tinha dinheiro, não tinha tempo de TV, não tinha como, né, fazer muitos materiais. Então foi, na época, o Facebook, a primeira plataforma ali em 2016 na campanha. Mas tu vê, eu me elegi com 10.488 votos na primeira eleição, quinta maior votação em Porto Alegre, e na época eu tinha por volta de 7 mil seguidores no Facebook, ponto, né? Nem Instagram, assim, eu não usava Instagram, né? E aí de lá para cá, né, hoje eu tenho 110 mil seguidores em Instagram, no Facebook por volta de 70 mil seguidores, e tem políticos com muito mais do que isso, né, que na verdade reinventaram a sua comunicação, né? Eu acho que tem dois perfis... Surgiram, né? Tem dois perfis de atuação política que são muito distintas, né? A pessoa que está nas redes sociais e o voto dela é de opinião, e portanto ela está sempre emitindo opinião e falando sobre os assuntos, porque ela está ecoando aquilo que a sociedade, né, quer, e ela representa aquelas pessoas. Como tem o perfil que não é grande usuário, não faz muita questão, porque o negócio dele é estar presente no território, né? Então ele é o cara que vai resolver aquelas pequenas coisinhas, né? Da rotatória, né? do lixo, da poda, do buraco e tal, e é apertar as mãos, distribuir emendas e deu, né? Então assim, são dois perfis distintos, né? É quase um assistente social. E eu vejo que o Novo, né? Ele tem muito mais uma missão institucional de fazer as transformações que o Brasil precisa e, portanto, de ecoar a opinião e a visão de futuro do Brasil, a esperança dos brasileiros que trabalham, que são honestos, que empreendem, né, que querem dar certo, né, que querem que sua família dê certo, que seus filhos tenham um futuro melhor, do que essencialmente ser o partido que vai tratar das pequenas causas cotidianas que são, né, o leve trás de servicinhos, que tem a sua importância, né? E nós temos quadros, vereadores eleitos, que fazem esse trabalho de dia a dia e fazem muito bem. Mas eu quero dizer assim que eu acho que o Novo é uma instituição que representa muito mais o sonho grande, né? O sonho de um Brasil próspero, livre, realmente democrático, desenvolvido, né? E por isso nós temos uma proporção de quadros muito mais voltados para essa comunicação de rede social e de opinião. Nós somos muito mais combativos, nós somos muito mais, né, talvez propositivos também, tanto na hora de fazer a crítica, quanto de, quando estamos em governo, responder também pelos melhores resultados e usando o conjunto de ferramentas que o mundo desenvolvido usou, né? Privatizações, concessões, reduções de impostos, né? A desburocratização, né? Limpar burocracia, usar de tecnologia para isso, enfim, né? Qualificar a política, colocando gente técnica que sabe fazer o trabalho, né? Em detrimento de talvez fazer grandes acordos políticos para acomodar todo mundo e aí ter uma máquina grande e disfuncional, né? Que não entrega resultado. Acho que o Novo, ele é a instituição que representa o cidadão que paga a conta, né, que enxerga o Estado como... E a médio prazo também, como, né? Alguém que arrecada muito e entrega pouco e precisa ganhar eficiência e racionalizar suas ações. Não dá para querer fazer tudo, e aliás é até ruim que faça tudo, né? Sim, porque às vezes não dá para a gente pensar só em soluções emergenciais, né? Porque a gente sabe que tem o dia de amanhã e as pautas de vocês, elas vão mais, né, em consenso ideológicos, né, de médio e longo prazo, uma questão mais sustentável e com governança, que pelo que eu entendi faz muito da filosofia do partido também. Separando um pouco, né, o político, o Camozzato, o deputado de quem fundou o partido, né? Como que você vê hoje, como um fundador, né, quais são os desafios que vocês têm como Novo, né, como partido, né, trazer mais pessoas para o partido, né, pensando agora a projeção de 2026,
o que vocês veem que são algo, tudo que vocês já passaram, vocês devem melhorar em relação ao cenário político brasileiro também dos dias de hoje, né? As polarizações que a gente acaba passando, né? Que são polarizações que são até, eu diria, naturais, né? Pelo contexto que a gente acaba vivendo. Como partido, assim, quais são os desafios, né, que o partido vem enfrentando nas reuniões que vocês têm, na organização que vocês têm, né, que vocês querem trazer isso e mudar, que vai gerar impacto positivamente para a sociedade? O desafio essencialmente é conseguir engajar as pessoas no projeto, né, de transformação. Porque assim, eu acho que durante 10 anos aí, quando eu não estava na política, eu enxergava a política com muito preconceito, né? A política é lugar de gente suja, corrupto, né, vagabundo, tal, né? Não vou me meter com esse negócio, eu vou focar na minha empresa, na minha carreira, vou, né, ganhar meu dinheiro e não me incomodar, isso aí só me toma tempo. De certa forma, parte desse discurso ele é verdadeiro. Existem sim os corruptos, os vagabundos, né, e atrapalha, consome energia, paciência, tem que acompanhar a política. Agora, o que talvez naquela época, uma visão mais imatura que eu tinha, era de que eu poderia viver a minha vida alheio à política. E isso não acontece, né? A questão é se tu vai se omitir ou se tu vai, de alguma forma, participar. Porque está tudo conectado, né? Porque a consequência de não participar da política, naturalmente ela chega, né? Aliás, a política vem mandando a sua fatura há bastante tempo para o Brasil. Muita gente não despertou para isso, né? Quando alguém diz assim, não vou me envolver com política porque isso é desgastante e isso não me gera nada de benefício. Bom, essa pessoa talvez não tenha tomado consciência de que 40% da renda dela hoje vai para o Estado, que usa a mão de obra de quem paga essa conta como uma espécie de servo moderno, né? Um feudalismo moderno. Eu vou lá, extraio tua riqueza através dos sem número de impostos e burocracias, te faço ser né, prestar serviço para mim e ainda assim eu controlo os teus desejos, né? Porque eu regulo o que tu pode falar, eu regulo o que tu pode comprar, eu regulo onde tu pode ir, né, até mesmo na tua empresa eu quero ajudar a administrar, né? Não dividir o ônus, o risco ou o prejuízo, mas sim ajudar a administrar dizendo o que tu pode e não pode fazer e já separando o meu quinhão. Ou seja, o Estado absolutamente está na nossa vida. E, em geral, está atrapalhando a nossa vida, né? E para quem é classe média alta, talvez a gente sinta menos, né? Eu venho de uma família que hoje é classe alta, mas que meu pai passou fome na infância, minha mãe veio da roça, eu estudei escola pública nas minhas séries iniciais. E a minha família foi ganhando condições através do trabalho, honesto, dedicado. Talvez quem está hoje na classe média alta não se dê conta, muitas vezes, do problema todo, porque na hora de sistema de saúde tem um plano privado, na hora da segurança, sai do condomínio para o trabalho e volta, não pega transporte público, não fica na parada de ônibus, não vai para bairro que tem algum tipo de crime mais deflagrado. Com relação à educação, colégio particular, né? Vai fazer compras, aí vai para os Estados Unidos, né? Ou usa algum tipo de intermédio aí para consumir. Impactos, né, da sociedade de fato. Exato. Agora, para quem é pobre no Brasil sofre demais. Porque pobre no Brasil não só é servo do Estado, como ele paga essa conta sem ver e acha que o Estado, aí no político da ocasião, está ali fazendo bem. Que está lá prometendo benesse, né? Não, agora bolsa isso, bolsa aquilo e tudo mais. Bom, mas vai tentar pegar um transporte público, né? É uma porcaria. Além disso, é assaltada na parada. Vai botar o filho na creche, não tem vaga. Se bota o filho na creche, a educação pública, péssima qualidade. O futuro das crianças, né? Tá aí, nossos índices de educação são uma tragédia, né? O filho do pobre no Brasil, ele está praticamente fadado a ser pobre. Que não tem saneamento, não tem educação, não tem saúde, e depois ele vai ser, ao que tudo indica, pelas estatísticas da educação brasileira, um analfabeto funcional com sérios problemas, provavelmente uma família endividada, porque essa é a demografia da família pobre brasileira. Ou seja, que futuro é esse? Né? Isso é uma tragédia social. E é uma tragédia social que passa desde como o Estado suga recursos, entrega péssimos serviços e não dá nenhuma perspectiva de melhoria futura, como o tempo todo o Estado ilude que está ajudando essas pessoas. E são gerações de políticos que vêm iludindo e mantendo, né, todo mundo numa espécie de... Como se precisasse do caos. Uma espécie de transe coletivo. Né? Então, assim, nós precisamos de uma ruptura, né? E aqui, quando eu falo de ruptura, não estou falando de revolucionário, de pegar armas e tudo mais. Não. A ruptura é uma ruptura de consciência. É uma ruptura de entendimento da situação. E que precisa iniciar especialmente nas elites, que também muitas vezes não se dão conta.
que, como eu pensava lá atrás, dizia, vou focar no meu negócio, vou ganhar meu dinheiro, não vou meter com política. Bom, quem tem recurso, qualificação e capacidade de analisar contexto não se envolve, aí realmente nós somos uma sociedade fadada ao fracasso. Então nós precisamos chamar para nós a responsabilidade, enquanto cidadãos, de transformar o Brasil no Brasil que nós gostaríamos de viver. E isso passa por participar da política de alguma forma. Mas aí tu acaba tendo um choque cultural muito grande, porque tu precisa desse público, né, que não tem condições, que às vezes tem um conhecimento limitado, mas ao mesmo tempo ele fica satisfeito por demandas pontuais, né, emergenciais, que não conseguem ter essa visão. Como é que o partido visualiza atingir esse público que hoje, infelizmente, acaba estando bem, né, com a situação, com partidos que têm uma perspectiva e atitudes que são meramente pontuais e emergenciais, né, mas não que vai mudar com o futuro da escola, do transporte, toda a questão de mobilidade, etc. Né, saúde, né? Então, como você comentou, daqui um pouco prefere uma bolsa do que não ter fila num hospital que hoje, ou ser atendido, né? Porque vamos falar que o SUS, infelizmente, se tratar do Rio Grande do Sul, então, né, parece que colapsamos, né? Então estamos numa situação ali que a gente fala as enchentes, drenagem, etc., mas a gente tem problemas sociais que já vinham acontecendo e hoje acaba se agravando, né? Como que é para vocês atingir esse público, que é, infelizmente, uma boa parte, né? E não é à toa que tu pega, no caso aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores, né, a maioria, né, hoje de esquerda, e assim sucessivamente. Não é a maioria que é de esquerda. Não chega a ser a maioria? Não. É a minoria. Então tem por volta de 30%. 30, né? 30% de esquerda, 30% de centro, né? 30% de direita. Mas tem uma representação. Tem. Né? Mais radicalizada, inclusive, a esquerda porto-alegrense, né? Com a maior bancada do PSOL, né? Exato. E para atingir, né, esse pessoal, qual que é a estratégia, né? Parece que fica distante, né? Sabe que isso é uma coisa que a gente discutia muito no Novo lá no início, né? Porque o início, obviamente, o partido é um partido formado por elite, né? Por pessoas que têm um entendimento, formação, bons empregos como eu vou me conectar com como exato. Como é que a gente fala para o cidadão pobre que ele está sendo vítima de estelionato por parte do Estado, dos políticos, né? Se eu não sei falar a linguagem dele. Porque, essencialmente, o desafio do Novo, assim como boa parte de bons candidatos, que poderiam ser bons gestores, é a comunicação. Como é que eu me conecto com essas pessoas para mostrar para elas, primeiro, que eu me importo com elas, que eu entendo elas e que eu tenho soluções que vão mudar a vida delas. Porque a população brasileira, especialmente nos recortes sociais de maior miserabilidade, já vem dando recado de que estão de saco cheio da política. É o índice de confiança das instituições, é a péssima avaliação de serviços públicos, é o entendimento generalizado na sociedade de que política não presta, que é um bando de safado, que engana, que mente. É uma descrença no Estado. Aliás, o percentual de trabalhadores formais que nós temos mostra também que nem as ferramentas que o Estado oferece são utilizadas, porque a informalidade ela nada mais é do que uma resposta da sociedade para a burocracia imposta para trabalhar. Hoje em dia, tu olha, muitas vezes as pessoas não querem ser CLT, a CLT virou até um preconceito. Né? Por quê? Porque virou uma coisa tão engessada que a pessoa olha para a CLT e diz, isso aí é análogo à escravidão, eu não quero ter liberdade, quero ter autonomia, quero formar meu horário, quero ter flexibilidade no meu trabalho, por que eu vou ter que bater ponto e por que eu não posso, se eu quero trabalhar no domingo à noite, por que o Estado vai me dizer que não? Se o meu chefe está me dizendo que vai me contratar? Enfim, essa relação entre as partes, ela precisa ser muito mais livre e hoje o Estado não oferece nada disso. Apesar de que a mentalidade tem evoluído. Né? Tem evoluído, é uma coisa que a gente está vendo. Eu acho que a gente está, com a rede social especialmente, exato. Penetrando mais nas camadas sociais e as pessoas com maior ou menor grau de acerto, mas elas têm mostrado isso através do voto. Né? Acho que a eleição do Bolsonaro foi um exemplo disso. Foi um exemplo onde a sociedade brasileira disse, olha, nós vamos apostar em alguma coisa disruptiva, diferente do que é esse mais do mesmo. E acabou vendo no Bolsonaro a liderança para isso. E acho que o Brasil segue com essa carência. Né? A resposta da eleição do Lula, né? A resposta da eleição do Lula foi uma resposta, talvez, de uma sociedade tateando e encontrar uma alternativa
há um desarranjo completo que está enxergando. E que ninguém ganharia ali, né? Um perde pro outro, né? Talvez foi isso que aconteceu. Eu não consigo ver que o Lula ganhou, mas que talvez o Bolsonaro que perdeu. Eu também acho, da mesma forma, né? Falta de opção, e eu acho que até mesmo, né, o governo Bolsonaro, né, teve várias coisas positivas, que teve dificuldade de comunicar, que eram positivas. Muitas vezes, né, acabaram optando por um atrito, muitas vezes necessário. Tiveram dificuldades de governabilidade também. Acho que eu gosto de fazer um paralelo com a Argentina nesse caso, né? Porque quando Maurício Macri se elege, depois de muitos anos de, né, peronismo, kirchnerismo, ele não consegue governar também, né? Ele acaba sendo derrotado depois pro Alberto Fernandes, né, kirchnerista. Como é que foi essa eleição, né? O Macri surge como uma alternativa finalmente fora daquele populismo de esquerda que se tinha. E aí se vê uma grande esperança com relação a Macri. Ele demora em torno de 2 anos para entender a máquina pública, porque afinal de contas fazia muito tempo que não governava. É um pouco análogo aos primeiros projetos mais contundentes de reforma do próprio Bolsonaro, né? Salvo a Previdência, que estava posta, que Temer tinha deixado como legado, e ele usou muito do capital político para aprová-la, mas não tinha maioria no Congresso, não conhecia a máquina, não tinha os projetos ainda encaminhando muitas das privatizações, concessões e tudo mais, que depois o próprio Tarcísio fez várias delas, né? A BR do Mar, as ferrovias, muitas concessões aeroportuárias e de rodovias que aconteceram. Enfim, Paulo Guedes também ajudou a vender muitos ativos que eram fruto de corrupção, prejuízos, né? E que muitas vezes não precisava do Congresso para aprovar e foi liquidando isso junto com a sua equipe. Ou seja, tiveram várias coisas ali que a gente foi vendo que foram sendo desmontadas ao longo dos 4 anos de Bolsonaro. Só que 4 anos é muito pouco e entra uma pandemia. Né? Então, assim, me parece que quando finalmente o governo entendeu o tamanho do problema, era tarde demais. Tal qual o Macri. E aí vem o Lula prometendo paz e amor. Obviamente aqui, minha opinião, né, política, num grande conluio com quem estava apontado em esquema de Lava Jato, com quem tinha interesse direto, né, na retomada do PT, né, à frente da presidência, que lucraria com isso de alguma forma, politicamente ou financeiramente, enfim. E aí se fez um arranjo onde o Lula chegou ao poder. Bom, e o Lula chegou ao poder, mas não é o Lula 2002, paz e amor, que muita gente acreditou. E, portanto, não tem milagre. Tá aí o resultado, rejeição subindo, tudo mais. E, mais uma vez, a população procurando. Quem, afinal de contas, vai resolver essa bagunça, né? E acho que essa pergunta é a grande pergunta de 2026. Quem será? E aí parece que o Brasil clama por uma candidatura que tenha condições de reunir a experiência do que foi o governo Bolsonaro em termos de agenda, razoabilidade, né, uma agenda que... razoabilidade não, eu quero dizer produtividade, desenvolvimento, uma agenda de reforma do Estado, ao mesmo tempo que tenha razoabilidade para governar e governabilidade, condições de impor essa agenda, né? E aí a experiência que o Milei está tendo na Argentina é uma experiência que não existiria se não tivesse tido Macri antes. Muitos dos ministros do Milei são ministros que foram deputados ou ministros do Macri e aprenderam para depois poder realmente colocar em prática. Ou seja, eu tenho um certo otimismo com relação à próxima presidência, né, uma vez sendo uma candidatura de centro-direita, de direita, de estarmos unidos em torno de um time para fazer essas medidas de reforma do Estado que são fundamentais para o Brasil dar certo. E aí, fazendo isso, o resultado na ponta vai vir. Vai melhorar a educação, especialmente para o mais pobre. Vai melhorar a saúde, especialmente para o mais pobre. Vai melhorar a segurança pública, especialmente para o mais pobre. Todos acabam e ele vai deixar esse ciclo de pobreza e de populismo demagógico que o PT, durante anos, vendeu. E, finalmente, nós teremos, quem sabe, um ciclo de prosperidade para o país. E aqui no caso da Assembleia, né? Quais são os desafios ali que tu acaba encontrando? Eu vejo que a gente tem tido uma evolução, né, quanto entendimento às próprias PPPs, né, as concessões, teve já conseguiram deslocar, né, o que é uma privatização numa PPP, a gente vem evoluindo isso. É algo que eu vejo que o Partido Novo acaba apoiando e fomentando, né? Veja-se que superou isso também, porque anos atrás a gente estava falando de algo que era de governo, de ideologia, de direita, e hoje a gente fala que é de Estado, porque não tem opção, independente do governo federal ser um governo de esquerda, a gente vê que segue, né, algumas PPPs, né, as rodovias então nem se fala, né, o quanto que isso já está superado, e vem avançando para as escolas, para hospitais, a iluminação pública, enfim. Como que você vê isso dentre os colegas?
não sei se isso é uma percepção que eu tenho a nível nacional, né, mas a nível estadual, dentro da Assembleia, tu consegue visualizar isso, que isso já é algo superado, que hoje você tem outras pautas, né, que acabam demandando mais, né, a exposição, a entrega de vocês para enfrentamento. Como que está isso hoje dentro do governo estadual? Não vejo que isso é algo esperado, tá, William? Embora a gente tenha tido, sim, várias privatizações e concessões, na medida que a gente consegue refinar os conceitos, acho que ainda há muita confusão sobre... Acho que ainda há muita confusão na população sobre o que é uma PPP, o que é uma concessão e por que concessão não é privatização, né? Acho que existe essa confusão. E ato contínuo. Eu acho que hoje nós precisamos refinar muito mais que concessão. Porque na medida que tu vai usar esse instrumento, a concessão é uma ferramenta de gestão. Né? E se é uma ferramenta mal utilizada, os resultados vão ser ruins e a população vai olhar e vai dizer, isso aqui está igual a estatal antes, tão ruim quanto, então tanto faz. Portanto, a gente tem que qualificar como fazer essa concessão. Que contrato vai ser esse? Como é que vai ser as normas desse contrato? Como é que vai ser feito esse edital? Como é que a gente vai fiscalizar depois o concessionário para entregar bons resultados? Porque isso é a garantia de que essa ferramenta se torna uma boa prática e realmente a população apoie. E eu acho que algumas concessões feitas aqui no estado tiveram ainda contratos mal feitos, que fazem com que muitas vezes a gente tenha uma dificuldade de conseguir mostrar a qualificação dos serviços ou dos investimentos feitos, e isso gera desconfiança nas pessoas. E é engraçado, daí gera desconfiança das pessoas com a ferramenta. Sim, não com aquele contrato específico. Exatamente, com o mau uso da ferramenta. Né? Porque assim, o pior cenário de todos é manter a estatal do jeito que estava. Que, via de regra, é o pior resultado, com interferência política, com ineficiência e corrupção. E tu fica num monopólio estatal ainda. Sim, é engraçado, tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: as pessoas não confiam nos políticos, mas ao mesmo tempo elas confiam que políticos gerem melhor empresas do que o privado. Que história é essa de ser contra concessão e privatização, né? Então, milagrosamente, né? Então agora a empresa estatal nada mais é do que uma empresa gerida por políticos. Então, como assim tu não gosta de político, mas gosta de empresa gerida por político, né? Mas, de novo, eu acho que a gente precisa qualificar mais os contratos. Como é que a gente faz boas concessões, como é que são essas modelagens, e aí a gente precisa de gente boa, gente que saiba fazer isso, que saiba trabalhar com isso, que tenha essa experiência. E o Brasil tem cada vez mais qualificado quadros para isso. Então, acho que o caminho é esse, né? E o Estado do Rio Grande do Sul tem andado nesse caminho, mas precisa ainda qualificar seus instrumentos. Eu vejo que a Assembleia, tempos atrás, não sei se ainda tem, criou comitês, né, de quase que de fiscalização de algumas concessões de distribuição de energia em especial, né, devido equatorial, que acabou até atingindo a própria RGE, que é uma privada, para que melhore a entrega, né, dos seus serviços. E isso é uma figura que, inclusive, até nós, como escritório, a gente acaba prestando serviço, que é o verificador independente, que ele acaba fazendo essa fiscalização do contrato. Né? Porque, muitas vezes, o contrato ele tem essa particularidade, pode ser um contrato mal estruturado, que a gente está falando de dificuldades, né, de uma má PPP, uma má concessão, mas o outro lado que eu vejo que é uma dificuldade que a gente tem aqui no Estado também, né, e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir, eu vejo que já está tendo um movimento de melhoria, né, a gente fala da AGERGS, que é uma agência reguladora que ela tem uma incumbência muito grande quanto às concessões, mas não de fiscalizar os contratos em si. Então, eu conto que com a participação dos deputados, e te peço também, para que a gente avance com as pautas de fiscalização desses contratos. Porque também não adianta a gente terceirizar uma execução de serviços, mas ao mesmo tempo a gente não fiscalizar. Né? Então, o que está no contrato? Afinal, a gente está falando de contratos, uma PPP, uma concessão, são contratos ali acima de 5 anos, né? Então são contratos longos, a gente está falando de contratos em média de 25 a 30 anos. Sim. E passa muitos servidores por ali. Por mais que a gente sabe que o contrato vai ser o mesmo, vai ser a mesma concessionária, muda o secretário, muda o fiscal do contrato, né? A gente sabe que tem essa mudança que faz parte, né? De 2 em 2 ou 4 em 4 anos. Sim. Mas essa fiscalização ela tem que ser contínua para melhorar a entrega, né? A gente vê que o verificador independente é uma das soluções, sejam elas a nível municipal, estadual. A gente vê que os órgãos reguladores, né? A gente pode falar da NTT, da ANEEL, enfim, estão evoluindo para aumentar esse tipo de regulamentação, mas a gente também precisa de um apoio para que os nossos representantes, sejam eles nas câmaras de vereadores, no legislativo de forma geral, como os deputados, fomentem isso, né? Porque isso vai fazer com que a crítica não seja contra o instrumento,
mas o contrato que talvez não tenha um acompanhamento, não tenha uma fiscalização, porque tem isso, existe um turnover, né? A gente fala, fiz uma concessão, está resolvido o meu problema, né? Agora está com uma empresa que é especialista. Aí que, com quem estruturou, com quem fez o contrato inicialmente, talvez, mas passou 2 anos, se flexibiliza e aí é como qualquer situação, um funcionário. No início tudo é lindo, né? Depois vai perdendo, vai desgastando e aí pode mudar a entrega e a sociedade acaba enfrentando. Né? Então a gente bate muito na tecla da fiscalização, né? Para que isso possa aumentar e aí sim a gente tem uma entrega eficiente, que é o que é previsto em contrato, mas concordo, se mal estruturado aí não tem santo, né, que faça milagre, apesar de que tem repactuações, né? E a gente entra em questões jurídicas. Que é também um benefício da concessão, né? Exatamente. Porque a pior coisa é de ser mal atendido pelo Estado e fiscalizar o Estado, não conseguir dar vencimento, não conseguir trocar o parceiro. Sim, então, não tem. Está refém daquilo ali, né? 100%. Por isso que é importante nós, como sociedade, aclamar, né, por mudanças e melhorias e fiscalizações. Mas, deputado, a gente está caminhando para o fim, né? Queria que tu nos deixasse uma mensagem de perspectiva, né? Agora, tu como pessoa, né, como cidadão também, referente à expectativa de 2016, né? E como 2026. 2026. E como que 2016 foi o dia da tua foi o ano da tua primeira eleição. E como que você vê o Partido Novo contribuindo para o governo, né? Seja estadual, federal. Não vou aqui te fazer perguntas, né, de como que vai estar o governo, né? Como que vai estar as posições, disposições, né? Tipo de apoio, se vai ter cabeça de chave ou não. Mas que expectativa que você tem para 2026 no governo federal, em especial no estadual, que meu sentimento, e eu queria confrontar com o seu, parece que se encaminha para algo muito semelhante às últimas eleições estaduais aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde tivemos uma eleição muito disputada, né, ali no segundo turno. Olha, eu acho que 2026 vai ser a eleição mais importante das nossas vidas, né? É isso, aliás, que o deputado Marcel Van Hatten, meu colega de partido, que deve ser candidato ao Senado, tem falado e nós concordamos em absoluto. Aliás, eu e o Marcel, a gente se conhece desde a época de faculdade. Curiosamente, né, a gente se cruzava nos corredores da Federal do Rio Grande do Sul e de lá para cá a gente acabou virando amigos e parceiros de jornada na política, né? Então, colegas de partido. E dobradinha, inclusive, porque eu sou o deputado estadual do Partido Novo e ele é o deputado federal do Partido Novo, né? Então nós somos o time do Partido Novo no Rio Grande do Sul. E isso se dá em 2026, especialmente pela perspectiva de que o Brasil não consegue aguentar mais 4 anos de governo Lula ou petista, porque é um negacionismo econômico e gerencial que é brutal, é uma incompetência generalizada misturada com propensão à corrupção. Onde a gente está vendo uma desfuncionalidade institucional que é corroborada por essa administração e que se beneficia dela, né? O governo Lula não tem maioria no Congresso e usa do STF e vice-versa, né, para fazer as suas vontades. O STF agora recentemente está fazendo uma conciliação sobre IOF. Nem sequer tem papel constitucional de ser conciliador, coisa alguma. Então, assim, há muito tempo deixou de ser guardião da Constituição como a Constituição determina. Ou seja, está uma bagunça institucional generalizada e 26 é uma oportunidade para que a democracia brasileira se reafirme. Nós queremos ser uma democracia. Porque o que nós estamos vivendo hoje, olha, pode-se inventar um nome, mas democracia, difícil dizer que é. É disfuncionalidade total, né? É um Congresso que se omite, o Senado que se omite das suas tarefas, é uma presidência que não tem governabilidade, que vive descrédito e faz uma série de atos inconsequentes. Mais recentemente, essa questão da gestão diplomática que ajudou a causar essas sanções econômicas por parte dos Estados Unidos, né? Porque não é uma tarifa, é uma sanção econômica de quem enxerga o Brasil como um adversário geopolítico, que está aliado com países do BRICS, ditaduras que são adversárias ao próprio mundo ocidental. E além disso, os próprios deputados e governadores eleitos vão ter uma missão muito especial de dar amparo para as reformas que vão precisar ser feitas e nos governos do Estado conseguir fazer com que essa nova geração esses novos governadores consigam também eles fazer com que esses estados cresçam nos seus indicadores sociais, que são, aí exige bastante trabalho de base com prefeituras especialmente, que é educação, né? Segurança,
Acho que esses são dois dos principais elementos, e a gestão da saúde, né, que é fundamental para a população. Mas eu chamo a atenção para a educação e segurança, porque segurança sempre é o primeiro ponto na insatisfação da população no Brasil, é insegurança. E o ponto que vai nos fazer ser uma economia mais próspera é produtividade. E produtividade é com uma educação de base mais forte. E hoje no Brasil a nossa educação de base é horrível. Eu falo especialmente das séries iniciais, onde o Brasil não olha. O Brasil se concentra demais no ensino superior outros gastos e acaba não olhando para isso com mais detalhe. Então, assim, uma missão muito importante de 2026 será a eleição mais importante das nossas vidas, da nossa geração, por conta desses elementos. Porque eu acho que realmente é uma encruzilhada. Né? Queremos ser democracia ou queremos ser, né, alguma pseudo-ditadura latino-americana? Perfeito. Estivemos aqui então com o Felipe Camozzato. Obrigado pelo teu tempo, por explicar para nós um pouco de como que surgiu o partido, né, as adversidades que vocês enfrentaram, as dificuldades que vocês enfrentaram, um pouco da tua jornada também, né, que apesar de ter nascido na Serra, sempre viveu aqui, inclusive como empresário, migrou, né, essa mudança de mindset, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui nos nossos programas, né, quando entrar, né, quando poder contribuir, como poder contribuir, né, que tipo de ideologias, né, talvez o Brasil precisa mais no momento. E também um pouco do receio, né, que a gente tem, que eu também acredito, compactuo contigo no sentido de que talvez a eleição pró ou não a democracia. Né? A gente está vivendo, nós aí como empresários, agora com o chapéu de empresário, alguns receios, né, insegurança política, financeira, né, por retaliações, e pode ser, independente do nome que queiram dar, né, pelas taxações que a gente está escutando, o fato é, isso impacta negativamente. Né? Então a gente tem que tomar alternativas, tomar ações que mude esse cenário rápido, antes que isso vire escola para outros países que queiram confrontar, né, através de taxações, que eu acho que tu utilizou um nome muito adequado, infelizmente, mas sanções, né, que faz com que isso prejudique, né, independente se tu é do partido A, B ou C, independente do teu nível social. Né, não vão achar que os grandes empresários estão sendo taxados, que não, os grandes empresários, eles têm funcionários, né, os funcionários têm famílias, então todo mundo é atingido, né, então não adianta a gente ter uma visão muito limitada sobre isso, porque o impacto é muito amplo. Então, enfim, muito obrigado pelo teu tempo, por esclarecer alguns pontos, né, de nos trazer aí perspectivas, né, e contar um pouco da tua jornada. Espero que a gente volte a se falar, né? Vamos ter muitas definições, né, ao longo dos meses, né, início do ano que vem, especialmente, e a gente entender aí os projetos, as propostas, né, que o deputado possa vir ter e contribuir para nós, né, e para a sociedade como um todo. Então, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Obrigado, William. Obrigado, valeu pessoal, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.